pensa, em primeiro lugar, em faturamento, nós não lançamos ele. Tá. Se para ele, o conteúdo dele não transformar a vida da pessoa no sentido de mentalidade teológica, se para ele não for o principal ganho, a gente não lança. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do EdusCast. Eu tô muito feliz porque vocês viram que a gente tá de canal novo, casa nova, agora um canalzinho que é todo nosso. Então aqui vocês vão encontrar playlists exclusivas, muita estratégia. E o episódio de hoje, ele tá muito especial porque eu tô recebendo aqui a Reforma Digital. Os fundadores vieram trazer pra gente muitas estratégias, então é um prazer receber vocês. Bem-vindos, John. Obrigado. Bem-vindo, Jeff. E eu queria, antes de tudo, que vocês se apresentassem. John Davidson, Jeff William, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Ok. Oi, gente. Oi, gente do meu canal. Sou o John, eu sou o sócio fundador da Reforma. Hoje estou dirigindo a empresa. Esse é meu irmão. Pra quem não sabe, o Jefferson é meu irmão. Estraguei a piada que a gente ia fazer depois, né? Acontece. Tu não deveria ter confiado. Jefferson William. Eu também sou um dos sócios da Reforma. Sou pai, casado com a Ana, pai de 3 filhos agora. E muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco das nossas loucuras e do nosso trabalho. Ah, que máximo. Eu tô muito feliz de receber vocês aqui. E eu já quero entender, porque uma das minhas perguntas era como vocês se conheceram. Então, a mãe dele falou, esse é teu irmão. Aí eu nasci e já tava ali. Já tava ali, não foi muita escolha. Não... Legal. Mas tá, trabalhar junto foi uma escolha. Então eu quero saber como isso começou. Foi. Começou muito antes, né? Começou muito antes da Reforma. Antes da Reforma, nós tínhamos um trabalho em moda e publicidade com fotografia. A gente veio do ramo de fotografia, né? Então começou nesse contexto, onde o Jefferson começou a trabalhar comigo na fotografia. Ele editava fotos, design, essa parada de fotografia. E eu era fotógrafo, e aí ele começou a trabalhar mais na parte de vídeo. Então virou uma duplinha, né? Eu fotografava campanhas e ele fazia o fashion film, etc. E aí, nessa brincadeira, a gente atendeu as maiores marcas da América Latina, naquele período, né? Foi bem legal. Não foi tão difícil trabalhar junto, porque a gente sempre teve uma consciência muito clara que as nossas brigas nunca foram pessoais, sempre foram em prol do projeto. Então, a gente até hoje briga muito, e com uma frequência enorme. Na verdade, a gente discorda em quase tudo. Só que não é pessoal, é sempre uma discordância do fato, né? A gente confia um no outro como uma pessoa que quer o melhor para o projeto. Então, nesse sentido, eu acho que não gera problema, né? Não, total. A sociedade, ela tem uma relação quase que de aliança, né? De parceria, de fidelidade, de lealdade um com o outro. E eu e o John, graças a Deus, adquirimos uma maturidade ao empreender, adquirimos uma maturidade ao entender que a nossa aliança, ela precisa ser sustentada nisso e principalmente numa autocobrança, num crescimento, e tudo isso até então tem gerado grandes frutos para nós, porque queira ou não, juntos a gente consegue fazer coisas e construir coisas muito legais, né? E apesar de termos perfis parecidos, o John tem áreas que ele se desenvolve com mais facilidade, principalmente na área de gestão, na área de organização de algumas coisas da empresa. Ele é um pouco mais agressivo que eu no ponto de vista comercial, e a minha função ela sempre foi um pouco mais criativa. Então, por vir da área de vídeo, dirigir vídeos e Filho mais novo, né? Filho mais novo, tem essa liberdade. Então ele era o mais culpado pelos problemas de casa. Então, apanhei bastante por culpa dele. Por culpa minha. Ah, legal. Eu sou a caçula de casa, então eu sei que a gente pega os pais com uma paciência diferenciada, sim, né? Com certeza. Não, é que na verdade a gente é os mais amados. Isso é claro. Deve ser. Eu não tenho essa certeza. Mãe, olha. Ela não me deixou tão segura em relação a isso. Mas aí eu queria entender, vocês trabalharam nessa área de fotografia e a Reforma chegou quando? Vou começar e depois tu... Claro. Mas vou dar um panorama rápido e geral. A gente começou a trabalhar com moda e publicidade e aí a gente ajudou uma dessas marcas, a nível América Latina, a implementar o e-commerce. Então o nosso foco sempre foi muito brand, né? Muito lifestyle, a coisa da moda, né? Com a ajuda de implementar esses e-commerce, a gente começou a trabalhar mais na parte realmente do resultado. Essas fotos vão ter que vender no site. E aí, assim, a postura que a modelo estava no site era relevante para vender. Então a gente começou a participar de algumas reuniões que a gente viu, olha, é outro jogo. E por acaso, gostamos. A gente gostou. E aí aquela questão, né? A gente percebeu que assim, no mercado de moda, a gente morava, até então, a gente morava no sul do Brasil, né?
A gente é de Santa Catarina, litoral catarinense. Aí a gente falou, olha, a gente já atende as maiores da América Latina daqui. Mas se a gente quiser atender internacional, a gente vai ter que ir para São Paulo. Então a gente começou a trabalhar e montar um plano para ir para São Paulo, né? Então a ideia era ele ir primeiro para São Paulo, depois e eu. Só que nesse meio do caminho a gente estava fazendo um trabalho missionário, vamos dizer assim, né? Social, né? Filantrópico, né? Filantrópico. E aí a gente conheceu um dono de uma agência em São Paulo. E esse cara gostou muito do nosso trabalho e não deu, acho que um mês. Foi o Rodolfo, né? Sim. Um mês o Rodolfo nos convidou a montar uma produtora em São Paulo. Então aquele plano que era para 1 ano e meio aconteceu em 1 mês. Que máximo. E aí o Jefferson se mudou para São Paulo. Aí a gente fundou uma produtora, então tinha uma agência de publicidade e uma produtora. E aí... Nesse período, né, a conexão com o Rodolfo ela foi uma conexão de amizade e de alinhamento de propósitos até. Sim. Então isso foi muito legal. E aí logo em seguida, com a abertura da produtora, então assim, eu já vinha trabalhando com direção de fashion film, essa necessidade de entender que o conteúdo ele é um poder significativo para resultado, né, de alcance, de marketing. Sim. O começo da transformação das marcas entendendo que elas tinham que apresentar conteúdo. Sim. Né? Não só filmes blasé, tipo de perfume, né? O cara assim e tal. Não, tinha que ter conteúdo também. E a partir da produtora a gente começou a entender o quanto a criação de conteúdo a partir da visão de storytelling. Então, ou seja, nós construirmos histórias, a gente começou a sentar em mesas com agências, com pessoas de estratégia de marketing, coisas que a gente nunca se envolvia tanto antes. E aí nessa construção a gente começou a ter relações com negócio e com empresas. Então, por exemplo, coisas que o marketing digital, depois de um certo tempo, começou a fazer vídeo manifesto, vídeos contando história de vídeo. A gente pode citar um exemplo do Leandro Aguiar, né? Foi um dos caras que trouxe isso muito forte para o nosso mercado. A gente já fazia isso como produtora, Sim. só que com clientes, trazendo cases de sucesso, exemplos, e aí a gente começou a entender um pouco mais como funcionava esse jogo do marketing. A nossa história é parecida com o da Aguiar, do mercado de vídeo, publicidade, no mercado de lançamento, né? E aí, nesse momento, eu comecei a atuar mais diretamente na parte comercial da agência, né? E comecei a perceber que o que o pessoal queria era vender. Resultado, venda. Aí eu comecei a estudar isso. Quando comecei a estudar, trombei com um cara com uns vídeos na Itália, o Érico Rocha, uns vídeos bem antigos na Itália. E eu olhei pra aquilo e falei, cara, isso aí é pirâmide. Isso aí é mentira. Isso é tudo mentira. Esse cara oferecendo resultado. Porque a gente veio da parte do offline, né? Então, muito trabalho pra ter resultado. Só que apareceu tantos vídeos dele que em algum momento a gente falou, beleza, vamos olhar. Aí eu comecei a olhar para esse mercado. Adquirimos o curso. Eu fiz o curso do Érico na época, sei lá, umas 7 vezes o curso. E percebi que assim, olha, como a gente é agência, já é produtora, muito do que ele faz, a gente já faz. Então foi muito fácil, né, entender a linguagem, o que ele estava falando de resultado e tal. De funil, né? Só que assim, a gente já tinha uma certa relevância no meio cristão, porque a gente é cristão, então a gente conhecia muito pastores, já fazia muitos trabalhos o termo social é ruim, mas a gente ofertava o nosso tempo, eu acho que é o termo mais correto, a gente ofertava o nosso tempo com uma agência, como produtora. Então a gente poderia já começar de cara oferecendo para um expert, já relevante. Sim. Só que a gente percebeu que assim, olha, eu não sei, eu tenho medo desse formato de marketing. Vamos testar com a gente? E aí a gente tinha já um pré-produto que a gente tinha criado, que era um produto para igrejas. Né? Que era um produto que ensinava a igreja a ter uma comunicação, né? O termo não é marketing, mas é comunicação mesmo, e um trabalho de transmissão. Vamos lançar esse curso, porque a gente já tinha, porque assim, a gente percebia que a gente recebia muitas solicitações pra gente ir nas igrejas ajudar. Só que não tinha como, não tinha mais tempo, né? Então a gente resolveu falar, vamos lançar esse curso para as igrejas e oferecer para eles comprarem para sua equipe, né? Aí a gente fez, em outubro de 2019, o lançamento chamado Reforma Digital. Tinha a reforma protestante, então a gente entendeu que a reforma teria que continuar mais online, né? Sim. Ensinando as igrejas. E deu muito certo. Mais de 1 milhão de pessoas atingidas. Criou uma comoção na época, foi um alcance gigantesco. O nosso lançamento foi elogiado por gente no mercado, que a gente já começou com filme manifesto, começou com CPL, em vez de ser uma CPL só voltada para comprar um curso. Então, levantador e vende um curso, era conteúdo sendo entregue, era quase o Roser, o monstruoso do Roser, era uma incubação daquilo, o nosso primeiro lançamento. Até por que a gente fez isso, né? Porque a gente percebeu que aquelas técnicas que a gente aprendeu de lançamento, elas não tinham como ser utilizadas no nosso nicho. Né? A ética utilizada, o formato utilizado, não caberia a nossa linguagem, para o nosso nicho, ia ser até ofensivo aquilo. Né? Então a gente começou a fazer um trabalho de redenção, redimir aquelas técnicas, né? Aí houve o primeiro lançamento.
Só que depois, em abril de 2020, então foi 2019, abril de 2020, acontece a pandemia. Nossa, a pandemia foi... Na pandemia, a gente pegou nosso curso e começou a oferecer de graça. Porque pra gente não faria mais sentido vender aquilo. Estava numa situação que tinha igrejas que nos chamavam, que eram de pau a pique, pedindo o curso. Não tinha a menor condição de pagar. Era pouco, mas não tinha condição nenhuma. Então a gente começou a oferecer de graça e entregar o conteúdo de graça. E nisso começou a surgir um movimento de várias pessoas de marketing cristãs falando sobre isso, que antes não tinha ninguém. Então depois do nosso lançamento e quando a pandemia, surgiu vários, né? Vários. Aí a gente entendeu assim, olha, esse nosso produto, ele morreu, que a gente entregou de graça. Só que junto com isso começou a aparecer vários líderes, teólogos, né, e pastores, começaram a nos chamar, pô, isso que vocês fizeram, na minha igreja tem um curso legal, a gente tem uma ênfase em tal questão, vocês poderiam me ajudar a ter um braço de educação, a lançar um curso? Aí a gente falou, olha, a gente tem uma empresa. E aí surgiu a Reforma. Uhum. Nesse momento a Reforma era um puxadinho da agência da produtora. Sim. Acho que em 6 meses ela já engoliu a agência produtora em faturamento. Todos os sócios envolvidos na agência, na produtora, que era eu, Jefferson, Cauê e Rodolfo, focaram 100% na Reforma. E aí a gente entrou numa reunião, e agora estamos em 2025, a gente está nessa reunião. Foi engolido por uma reunião sobre lançamento, assim. Essa é a história de maneira rápida, né? Que máximo. E pra galera que tá em casa, aqui na Eduz, a gente tem programa Elite, que a gente reconhece os nossos produtores de acordo com a jornada de crescimento deles aqui dentro da Eduz. E aí, a gente reconhece os nossos produtores em Suma no Seven, que é o nosso evento anual, que celebra e encontra a comunidade. E no ano passado, no Seven de 2024, vocês receberam a Katana, né? Katana. Que Sim. Máximo! Eu quero saber como foi. Porque vocês chegaram aqui, vocês não estavam esperando uma Katana. Rolou toda... Sim. Foi bem legal. O Guilherme Costa, nosso gerente maravilhoso. Querido, amado, estimado. Ele nos avisou no dia, né? Gente, vocês vão ganhar a Katana. Assim, pra gente, porque ela significa, né? Um valor financeiro, né? Uhum. E pra gente, na nossa ética, nós não ficamos divulgando valor. Então, assim, nosso Instagram não tem lá 10 milhões faturado por ano, que é a nossa média de faturamento. Não é tantos múltiplos 7 dígitos, né? Então, a Katana é um jeito de mostrar alguma coisa, representar, sem precisar falar de dinheiro, né? Porque a gente entende isso que o dinheiro ele é um resultado final, ele não é o porquê a gente faz as coisas, né? Então, pra gente falou, olha que legal. Né? Foi emocionante receber aquilo, e não só por mim e pro Jefferson, né? Porque um fato importante da nossa história é que há um ano antes, o nosso sócio Rodolfo e Cauê saíram da empresa. A gente comprou a parte deles. Sim. Então pra gente foi um momento assim, cara, agora a gente tem que provar que a gente é empresário. E a gente naquela época era só estrategista. Então o Rodolfo ficava mais na parte de gestão da empresa, né? Então ter aquele resultado foi assim, cara... vocês conseguiram transicionar, vocês não são só mais estrategistas de lançamento, vocês agora são gestores do negócio, Sim. que fatura e tem muita gente trabalhando, né? Sim. Então teve esse significado, também teve um significado de uma forma pra mim, assim, né? E pro Jefferson, glorificando a Deus, Sim. porque é a gente fazendo a coisa com o máximo de cuidado possível, com uma ética que a gente entende que é uma ética correta, que um cristão deveria ter a trabalhar com o assunto. É saber que aquela Katana, ela representa centenas, milhares, né? Sei lá, naquele ano, talvez 15 De alunos, né? 15 mil alunos que aprenderam uma boa teologia com líderes religiosos e teólogos que são respeitosos, né? Que são pessoas que a gente tem orgulho de estar projetando eles, essa mensagem deles, né? Que acaba que, assim, a Katana, ela representa algo muito interessante, né? Um dos nossos pilares da empresa, talvez o terciário, é o resultado. Uhum. Então, assim, porque esse resultado, ele representa para nós o ponto de vista da saúde financeira da empresa, do projeto, porque isso financia muitas outras coisas, não só nós como empresa, mas como esse nosso parceiro, né? Então esse influenciador, esse líder que a gente lança, como também ela representa pessoas alcançadas. Como a gente preza muito pelo NPS, como a gente preza muito pela qualidade do que está sendo entregue, então assim, não só no ponto de vista de ética, no ponto de vista de mercado, como na ética no ponto de vista cristã. Então assim, a gente a gente faz e busca sempre essa qualidade na entrega do produto, né? Então, eu sei que pode parecer estranho, porque parece assim, todo mundo faz isso, todo mundo preza por isso. Só que na ponta da faca, na equipe, no time, na forma com que a gente constrói as coisas, isso é real. Isso é algo que a gente leva muito a sério. E o resultado da Katana, ele mostra, ó, tá vendo? É possível
você eticamente atender pessoas, é possível você eticamente ter resultados fazendo isso de uma forma saúde financeiramente. E digo mais, a gente tem esse nicho dentro do nosso trabalho, a gente tem no público cristão. Uhum. O público cristão, ele é bem subnichado. Sim. Então, assim, tem pessoas dentro do público cristão que a gente não lança. Isso é, sim. Então, assim, a gente faz uma seleção. Por quê? Porque a ética dessa pessoa, o quanto ela ama a Bíblia, o quanto ela ama o Senhor dela, importa muito pra nós. Sim. Então, a gente vai definir isso naquilo que a gente faz. Então, tudo isso sendo levado em consideração e ainda tendo resultado e sendo uma das agências em destaque pra vocês, cara, isso dá muito orgulho. Pra gente é gratificante mesmo. Pra gente dar um calorzinho no coração mesmo. Sim. A gente ama o Seven, a gente vive em função disso. Disparado é o meu evento favorito, porque eu revejo muitos dos clientes que passaram por mim e a Katana, ela é mais que o faturamento. Eu acho que ela não é sobre faturamento, é sobre o quanto a gente acompanhou aquela conta, ou aquela agência, ou aquele produtor no seu processo de crescimento. Muitos chegam aqui, white belt, assim, criei meu produto agora, eu vou fazer o processo de onboarding, e a pessoa não sabe nada. E, tipo, não sabe que tem que fazer CPL, não sabe que tem que ter um order bump ali, que tem que melhorar a esteira. E aí a gente vê 1 ano, às vezes 3 anos depois, que a pessoa tá no palco recebendo a Katana, e é incrível. Eu trabalho como CS, eu ainda atendo muitos clientes, acho que eu tenho uns 70 clientes que eu atendo e que eu convivo com esses negócios, e é incrível que eu ainda reconheço os meus ex-clientes no palco, eu falo assim, cara, eu sabia que ele ia chegar lá, apesar, tipo, da esposa não acreditar, apesar do marido achar que aquele negócio não estava pronto pra aquela esposa largar o CLT, mas isso ia acontecer. Então, pra gente aqui interno da Eduz, a Katana é um marco que a gente fala assim, cara, eles conseguiram, a gente entra no nível de satisfação gigantesco, e não é sobre faturamento, é sobre aquela jornada de crescimento daqueles negócios, e é muito massa, tipo, como Eduz mesmo, poder fazer parte disso, da mesma forma que eu imagino que pra vocês deve ser incrível, Sim. como reforma, fazer parte do crescimento, não só da fé, né, e da consistência e do conhecimento cristão dos alunos, mas dos negócios também, né, de trazer essa robustez para outros negócios que também estão começando. Uhum. Sim, Então, total certeza. O público cristão, né, ele, dentro do nosso mercado, há um preconceito sobre ele. E muitas das vezes ele é maltratado no ponto de vista das outras empresas. Há várias conversas e vários artigos sobre esse tema, né? E o que a gente tem sobre isso? Esse público, que é o público cristão, ele geralmente é tratado com preconceito, por quê? Porque ele é tratado como, bota numa linha de pessoa, e eu não vou construir produto pensando nesse público, no ponto de vista de alimentá-lo com coisas com qualidade, porque ele é como todo mundo. Então, assim, a gente faz subnicha quase tudo no mercado, e quando chega nesse público, ele é ignorado. Porém, isso tem mudado. Então, dentro dessa visão que a gente tem do mercado, as marcas estão começando a perceber que existe esse público e com mais clareza começar a construir produtos pensando nela. Então, quando se trata de educação, começa a ficar cada vez mais complexo. Então, assim, quando você pensa no Brasil, na geografia do Brasil, na dificuldade que há do acesso às coisas, a internet conseguiu democratizar isso, levar ao alcance. Mas, ao mesmo tempo, existe professores, teólogos, líderes, pessoas que falam sobre coisas muito importantes para nossa fé, que são coisas muito caras para nós, que essa pessoa não tinha visibilidade, essa pessoa não tinha alcance, não conseguia chegar lá no interior algumas questões porque não tinha conhecimento, algo muito nichado em São Paulo, algo muito fechado aqui. Então, isso é muito legal, quando tu vê que a partir de uma estratégia, a partir de uma comunicação, não existe alunos hoje para nós que não temos no Brasil. Então, cada estado exige um aluno nosso. Então, isso é muito legal, ver a democratização desse conhecimento. E maravilhoso, por exemplo, quando a gente fala com um expert que a gente começou a atuar com ele, e esse expert tinha 5 mil, 10 mil seguidores, só o cara tem uma qualidade. Na verdade, a gente tende a falar até que os melhores do nosso público, os melhores professores, os melhores teólogos, eles não são famosos. Eles não são famosos. Eles não são vistos, porque são aquele senhor, aquele ancião, aquela pessoa que já domina do conteúdo, é um acadêmico. Por dominar, não cria conteúdo Nutella. Entendeu? Ele não consegue se comunicar de maneira simples, porque não realmente entende a linguagem, né? Tudo é muito complexo de explicar, né? Então, quanto mais conhecimento você tem, mais você percebe que, assim, calma. Já não dá pra falar de qualquer jeito, né? Né? Então, isso é muito relevante. A gente, se o expert pensa em primeiro lugar em faturamento, nós não lançamos ele.
Tá. Se para ele, o conteúdo dele não transformar a vida da pessoa no sentido de mentalidade teológica, se para ele não for o principal ganho, a gente não lança. E não é poucos experts que pedem pra gente lançar eles que a gente percebe assim, rapaz, o dinheiro é mais importante. E qual é o ponto? A gente realmente não está disposto. A gente fala, com a reforma você vai ganhar menos. Se você for para algumas agências do mercado, até no próprio nosso nicho cristão, ou para um nicho normal, você vai ganhar mais dinheiro. Mas a gente pensa tudo que a gente faz. A gente manda tirar a publicação quando a gente percebe que virou uma treta. Porque a gente não quer que teu nome seja ligado a esses problemas. Polemizado. Então a gente realmente, se a gente entende que vai trazer uma dubiedade sobre o evangelho, o que está sendo falado, a gente vai cortar. Né? Então a gente não está afim de dinheiro por dinheiro. A gente tem 3 pilares na reforma, né? Uma sequência. Primeiro a gente fala que é a glória de Deus. Né? O que significa a glória de Deus? É meio subjetivo, né? A glória de Deus, em primeiro aspecto, né, é você fazer o que Deus faz, no que você faz. Então, assim, como Deus faz o relacionamento, como Deus trata as coisas. Então, é uma ética mais ampla. Né? Depois, a gente tem o expert, o nosso segundo pilar. Então, a imagem desse expert tem que sair mais forte depois do lançamento. Então, o brand pra gente do expert no lançamento é mais relevante que o produto. Então, por isso, o expert está com uma imagem um reconhecimento maior do que antes. Ele, não só seguidor, mas qualidade de seguidor. Né? E o terceiro é lucro. Tá? Então, é uma escadinha. O lucro está abaixo da glória de Deus, abaixo da imagem do expert. Aí vem o lucro. Por quê? Porque lucrar também é para a glória de Deus. Muitos cristãos têm dificuldade com isso, né? Uhum. Mas dar lucro faz parte, né? Então, então a gente entende que lucrar, ele faz todo o ecossistema girar. Então, aquele círculo virtuoso, quanto mais lucro a gente tem, mais a gente investe em pessoas, mais a gente investe na rede social, mais a mensagem daquele expert aparece e mais a gente consegue rodar a roda. Então, esses 3 pilares. Se a gente percebe que o expert não tem fit com esses 3 pilares, não dá. Por quê? Porque o lançamento pode dar errado. Uma coisa de lançamento, eu não sei se muitas pessoas que vão lançar pela primeira vez estão nos ouvindo, lançamento pode dar errado. E o teu parceiro, tu vai descobrir se o parceiro é bom ou ruim quando o lançamento der errado. Por quê? Glorificar a Deus quando as coisas dão certo é muito fácil. Muito fácil. Nossa, amigo! Estamos todo mundo junto, que deu lucro. E quando não deu lucro? Já aconteceu comigo. Eu tive um lançamento que não deu lucro. A gente sentou e falou assim, deu prejuízo. A gente botou tantos R$1.000. É um lançamento teste, deu pouco prejuízo, mas deu prejuízo. E eu sentei na reunião e falei, gente, agora a gente vai glorificar a Deus na tristeza. Como é que nós vamos agir quando as coisas dão errado? Porque agora a gente começar uma guerra para quem vai pagar esse custo não é relevante. Vamos começar essa conversa dizendo o seguinte, eu vou pagar tudo. Como você vai agir? Porque a gente entende que a nossa relação ela é mais importante do que a gente está fazendo. Sim. Porque é para isso que a gente foi chamado. Sim. Né? Então tem algo muito legal que um amigo nosso fala, Ângelo Basso. Ele me ensinou isso dentro do Burger King. E aquilo me impactou grandemente, assim. A gente estava tendo uma conversa sobre 2 players do mercado e um deles estava com a gente. E esse cara, ele estava falando sobre a concorrente dele, né? Só que esse cara, ele não é o primeiro do mercado, ele é o segundo lugar. E aí o Ângelo Basso fala assim, olha, o segundo lugar é o melhor lugar para um cristão estar. Contra-intuitivo. Na hora eu parei, pensei, falei, o que ele está querendo dizer com isso? E aí aquilo me impactou, porque assim, é o que o John falou. Mostrar os seus frutos e quem você é, no primeiro lugar, se torna muito mais fácil. Agora, quando você chega em segundo lugar na corrida, quando você é o segundo no mercado, quando você não consegue vencer o seu concorrente, você tem que mostrar os seus frutos ali, né? Principalmente no que se refere à questão ética do que a gente faz. Porque a gente sabe que se eu mandar alguns tipos de e-mail, se eu fazer alguns tipos de apelo, eu vou conseguir vender mais. Uhum. E talvez bem mais. Então, quando eu me abstenho a fazer essas coisas, eu tô assumindo que eu não vou ser o primeiro. Porque o primeiro vai fazer, normalmente, né? No mundo caído, né? O primeiro vai fazer essas coisas. Então, ter a katana, com toda essa dificuldade que a gente tem pra fazer as coisas, o termo dificuldade é ruim, com todo esse cuidado que a gente tem pra fazer as coisas, é falar assim, nossa, a gente tá aqui. Então isso é muito gratificante. E agradeço a Eduz, né? Porque vocês são parceiros que nos ajudam. A pessoa do Guilherme, mas a gerente dele e toda a equipe nos ajuda a tá
nesse lugar. O John dorme com a katana debaixo do travesseiro. Não sei se você sabe, mas ele... Não durmo. Já fez uns 15 stories com essa katana. Não, mentira. Fácil. Eu fiz um dia que eu ganhei e fiz um recentemente que eu estava... Eu não vou justificar. Não vou me justificar. Mas eu não julgo se eu ganhasse uma katana. Eu ia ser um nojo. Ele aproveita que eu moro fora do Brasil e aí acontece, não chega a katana. Não chega. Isso é uma sacanagem, a gente mandar 2, tá? Eu devia estar lá comigo. Alô, Eduz. Exatamente. Mas uma boa história, John, desculpa te cortar pra contar sobre isso, e eu vou contar porque o John é um dos principais agentes nessa história. Em 2020, a gente conheceu um expert que pelo mercado ele nunca seria selecionado. Não. Pelo mercado ele nunca seria escolhido. E a conversa foi, a gente já conhecia ele, sabia da qualidade dele, sabia o monstro que ele era como profissional, técnico, etc. E aí numa conversa, mais especificamente o John, eu participei também, mas o John teve mais esse brilho de porque assim, ó... O cara era anti-internet. Ele era anti-internet. Ele achava que a internet era o lugar do diabo. Tipo isso, entendeu? Pra atender não era algo com qualidade pra ele estar, porque a internet é um lugar difícil de lidar, é uma coisa polemizada, etc, né? E aí ele, essa pessoa é um pastor, mas também um professor mesmo, ensina, tem uma experiência gigantesca. E aí numa conversa o John teve um brilho de conseguir, um insight de conseguir convencê-lo a partir de um argumento muito simples, né? Que a gente entende os seus cuidados, os seus medos com a internet. Porém, existem pessoas que estão precisando do seu conhecimento, que o seu conhecimento não chega para essas pessoas. E isso fez ele virar uma chave. Ele virou uma chave. A gente está falando de um senhor com 5.000 seguidores, né? Senhor, talvez seja um pouco exagero, né? Mas 50 anos, né? Como um comportamento de mestre, um arquétipo de mestre, então parece ser mais velho. Ele tem esse padrão, né? Na época ele era um pouquinho mais calvo, ele deu uma tratada. e essa pessoa, esse pastor, ele com 5.000 seguidores na época, totalmente... o Instagram dele era banner, basicamente. Ele avisava dos eventos, ele informava algumas coisas. Só que ele é uma máquina de conteúdo. Não só... ensinando sobre a palavra, como liderando pessoas, liderando casais. Ele tem um trabalho com casais maravilhoso. E aí, quando a gente começou a trabalhar com eles... Pode falar quem é. Pode falar, é o Juscelio de Souza. Na verdade, não tem um podcast que ele passa que ele não deixa todo mundo destruído, assim. Ele é genial. É um genial. E o que acontece? A gente começou a trabalhar com ele não com lançamento, a gente começou a trabalhar com ele com conteúdo, ajudando ele mesmo a produzir conteúdos. E foi uma coisa avassaladora. Sim. Avassaladora. O canal do YouTube dele se desenvolveu muito. A gente, pra você ter noção, a gente teve uma técnica, né? Que foi, a gente ia à casa dele, uma vez a cada 2 meses. Não tinha como tu mandar por escrito. Não existia roteiro, não existia nada. Ele basicamente sentava e a gente, com as nossas ignorâncias, começava a fazer perguntas. Literalmente como um ignorante tá feito do mestre. E a gente começava a fazer perguntas até burras, e ele tendo que lidar com aquela pergunta burra, tendo que entregar um conteúdo ali pra explicar pra gente qual era a essência. E assim, literalmente, tu tá gravando uma pessoa que tu tá chorando. Tu tá... vezes que ele terminava de falar, a gente abraçar ele, assim, e de ensinos e coisas que realmente falam sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre Jesus, sobre Deus e o comportamento disso tudo. E aí, a gente só fez um trabalho básico, que é tornar esse conteúdo público. Sim. E aí, aquilo foi natural, até que no momento da pandemia, a gente decidiu, né, juntamente com a família dele, construir um produto, né, um produto que se encaixava. Um produto que era uma plataforma para famílias. E aquilo também foi avassalador, assim. O alcance que deu, a visibilidade que ele tem hoje, né, John? No ponto de vista de... Assim, as técnicas foram importantes? Foram. A estratégia é importante? Foi. Mas a gente só tornou público bonito aquilo que ele fazia, né? Então isso é muito orgulhoso. Isso é um ponto, assim. Eu vou falar uma polêmica aqui no mercado, né? O quanto é importante o expert, quanto é importante o estrategista, né? Eu considero o estrategista mais importante. No nosso nicho, principalmente. Ele é o detetor da mensagem, né? Sim. Então, o que a gente faz? A gente é o mecânico de um carro que tem um bom potencial. Só que quem é mais importante, o motor ou quem troca o pneu? Essas coisas relativas, né? Trocar o pneu é importante também. Então, a gente ajuda o expert a conseguir performar, né? O líder a conseguir performar na internet. Então, só que dentro de toda essa ética que a gente está falando. Que máximo. E... deve ter sido muito bom. Vocês absorveram o conteúdo ao vivo. Geralmente a gente lança quem a gente quer aprender. Temos um ponto. Tem essa questão também. O legal daqui é os passarinhos. Aqui o espaço ele é vivo. Sim. Então... O pessoal não tá vendo, né? Mas a gente tá literalmente num espaço aberto, é uma cabana. Agora o editor vai subir um drone.
Sobe o drone. Passando a imagem do drone Mas agora. tem um riacho do lado. Não sei se você já viu na Iduz, mas, gente, é uma experiência. Se vocês não vieram, gente, venham. Venham mesmo. A gente recebe os nossos parceiros de braço muito abertos. E venham mesmo, venham pra Eduz. Se vocês quiserem agilizar esse tour, essa vinda, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o nosso site. Você pode entrar em contato com a gente por lá. Além do nosso site, também tem as redes sociais dos nossos convidados hoje, tanto do John quanto do Jeff. E aí você pode acompanhar eles, acompanhar o site da Reforma também. E se tá fazendo sentido pra você, o nosso papo aqui, por favor, compartilha com os amigos esse vídeo, curte, ativa o sininho, porque o canal é novo, vocês vão conseguir acompanhar os próximos vídeos. Então é isso. O que eu queria ver com vocês, porque me surgiu uma dúvida bem relacionada ao negócio. A Eduz é uma empresa que tem uma cultura forte. A gente tá aqui, quando a gente não tá gravando o EduzCast, esse espaço que a gente está chama Espaço Zen. Então, aquela hora do dia que a gente tá ficando mais down, a gente tá perdendo a criatividade, a gente não tá tão ativa, a galera se desacelera e vem pra cá. Então, tem redes espalhadas por aqui, tem algumas mesas de trabalho pra quem quer se pôr num casulinho. E isso faz parte da cultura da Eduz, tá intrínseco na gente que vive isso diariamente. A empresa de vocês também tem uma cultura muito forte, até porque tem o apelo da galera ser cristão. A construção do time de vocês foi difícil? Porque pra vocês, ok, vocês vivem isso, mas eu tenho essa dúvida de que pra você construir um time ou uma equipe que esteja eticamente no mesmo nível que a empresa quer seguir, é muito complicado? Muito complicado. Bem complexo. Porque assim, a gente não precisa de um gestor de tráfego, eu preciso de um gestor de tráfego que seja cristão. E aí, claro que falar a palavra de verdade é ruim, mas que a gente fala assim, poxa, realmente é crente. Não é um crente de Instagram, né? Porque ele faz um devocional. Crente de BGE, né? De BGE, ele realmente é crente. Então o nosso RH, vamos brincar assim, ele quando precisa substituir pessoas, ele passa bastante trabalho. Então a gente sempre tá captando pessoas. Apesar que o nosso churn de funcionários é baixíssimo, a gente mantém gente durante muitos anos, né? Porque eu acho que como essa cultura nossa, da glória de Deus, ela realmente acontece, não da diretoria para a equipe, mas a equipe entende isso, eles abraçam a ideia. Então eles entendem, cara, eu tô ganhando dinheiro, prosperando, ajudando uma coisa que eu acredito muito. Então isso traz muito pertencimento, né? Isso não é uma coisa que a gente fica produzindo. Tipo assim, a nossa empresa não é uma igreja. A nossa empresa, a gente não faz culto online, ou porque a gente é tudo home office, né? Então a gente não faz culto no Zoom, a gente não faz oração antes de começar uma reunião, né? Não é essa questão, não são ações só evangélicas que determinam o que a gente é, né? Mas sim aquilo que realmente a gente acredita e como a gente coloca as coisas, né? Então tem essa dificuldade de colocar. Então hoje 100% dos nossos funcionários são cristãos, né? A gente já tentou não ter alguns, e em alguns cargos até consegue não ter. Mas eu percebo que a grande dificuldade é a pessoa colocar muita energia. Aí você vai falar, mas como assim? Se é empresa para a glória de Deus, então quer dizer que vocês são super zen no trabalho? Não. Se é para a glória de Deus, a gente tem que dar o nosso melhor pro trabalho. Sim. É o contrário de ser zen. Né? A gente tem que ser dar o melhor. Eu não diria zen, né? Eu diria improdutivo, né? Porque zen é uma palavra positiva. Mas tô sinalizando para um tipo de pessoa que talvez entenda. Mas então a gente faz um trabalho deles entenderem que home office, eu posso dar um miguezinho nas minhas horas. Tranquilamente, você pode dar play no computador e não trabalhar. Só que não é para mim que está trabalhando. Isso não é só na minha empresa. Em qualquer negócio onde o cristão está trabalhando, ele não está trabalhando para mim. A Bíblia deixa bem claro que você deve trabalhar como se fosse para Deus. Então, se você está dando um miguezinho nas horas, amigo, eu nunca vou saber. Fica à vontade. Entendeu? Talvez você produza até bem. Mas isso é sobre a sua relação você com Deus. Sim. Então, e até, John, um contraponto interessante, quando a gente olha os relatos do ministério de Jesus ao caminhar pela terra, né, principalmente nos 3 anos de ministério dele, tu consegue perceber com clareza que ele era altamente produtivo. Altamente produtivo. Em 3 anos ele revolucionou, né? Não só pelo impacto da mensagem, mas também ele se colocando fisicamente nas ações que ele fazia. E a gente analisa a produção dele não só ao ponto de vista de resultado, mas do ponto de vista de descanso. Ele era altamente produtivo no descanso dele também. O hora et labora, né? Ele fazia... Essa relação
Perfeito. Tem uma linha, né, que vem do latim, que é a ora et labora. Então você ora e você trabalha. Que é uma ideia onde você sabe equilibrar isso muito bem, que é a devoção e a relação com Deus, juntamente com o trabalho, independente desse trabalho ter um viés religioso ou não. Então, eu tenho um papel, eu vou falar uma palavra meio complexa aqui, mas um papel de sacerdócio. Então, os talentos que Deus me deu, aquilo que Ele me deu como missão, aquilo que eu faço, eu tenho que saber utilizar Ele da melhor forma possível e na multiplicação desses talentos. Então, por quê? Porque eu tenho uma prestação de contas sobre aquilo que Deus me deu, né? Mas saindo um pouquinho do viés religioso, indo para a questão da equipe, né? Vou dar um exemplo prático para vocês. A nossa equipe de suporte é uma equipe bem treinada, e a gente entende que essa equipe ela tem que ter uma relação com os clientes com muito cuidado, porque você está literalmente na ponta da faca lidando com pessoas que têm problema. E assim, não existe nenhum produto online que não tenha problema e não tenha detratores. Sim. Só que qual que é a nossa relação com esses clientes? Por exemplo, um cliente ele dá um gatinho e ele está se aproveitando, isso acontece no nicho cristão também. Ele está se aproveitando do nosso produto, está se aproveitando do relacionamento. A gente tem total tranquilidade de alguns produtos a gente decidir devolver o dinheiro, e não aplicar a multa, deixar eles passar. Por exemplo, a gente não tem um cliente até hoje que foi colocado no SPC e no Serasa. Sim. Nosso padrão é esse tipo de comportamento. Não negativamos, né? Não negativamos a pessoa, mas ao mesmo tempo, eu posso contar várias vezes que eu mesmo pedi para suporte mandar o número do cliente para mim e eu liguei para esse cliente. Eu falei, amigo, só queria te informar que você recebeu a devolução do dinheiro, tá aqui, tudo tranquilo, mas eu quero só aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho de coisa para você. Olha, esse comportamento aqui, eticamente, ele não faz sentido. Então a gente... Você é um irmão na fé e você é um irmão na fé e eu me preocupo com a sua fé. Você está agindo eticamente cristã de forma incorreta. Não que eu estou aqui numa posição de ficar julgando a pessoa, mas é uma questão de obrigação, né? Cuidado. Claro que às vezes foge do controle, tem pessoas que não dá, mas chega no nosso suporte pessoas que são assim, literalmente a pessoa está nos enganando, né? Sim. Então a gente age com uma intenção de, olha, na palavra do... pregar o evangelho para aquela pessoa. Pregar o evangelho, ou discipular essa pessoa, se ela já... Até porque a gente em algum momento vai ser essa pessoa. Né? Pode alguém chegar no nosso suporte e falar, vocês fizeram uma promessa, ou na página de vendas tinha uma promessa que está errada. Isso aqui não deveria ser feito assim. Isso é errado. E a gente vai ouvir a pessoa falar, olha, realmente, a gente pode ter se equivocado aqui. A dignidade cristã ela é muito superior ao SPC do Serasa. Esse é o ponto. E é o nosso CNPJ, né? E é o nosso CNPJ. Então, assim, e essa relação acontece dentro do trabalho. Então, assim, hoje, o gestor de equipe, ele é um pastor. Então, assim, não no sentido do trabalho só, mas o comportamento dele. Então, quando dá problema na equipe, a gente não resolve o problema, por exemplo, afastando o líder de um subordinado, né, no trabalho. Vocês precisam se resolver. Porque esse teu comportamento aqui é de arrogância, isso é pecado. Não deverias fazer assim. Ele tá agindo errado também desse jeito. Então a gente não quer só que a máquina funcione, a gente quer que as pessoas... E obviamente, chega um momento que esse problema que a pessoa está externalizando no trabalho, ela tem com a esposa, com o esposo, tem com os filhos, tem com a comunidade ao redor. E a gente entende que a gente pode ser aberto, né? A falar com essa pessoa diretamente como um irmão em Cristo. Tipo assim, congela aqui o trabalho, deixa eu falar pra ti como irmão em Cristo, e a pessoa falar pra gente também, né? Vocês como líderes estão errando nisso ou naquilo, né? A gente tem esse cuidado. Claro que isso é uma treta. Imagino, porque a gente vem de uma premissa cultural de que santo de casa não faz milagre, por exemplo. Então, sim, mesmo que você produza frutos para fora, às vezes dentro da sua casa ou dentro da sua empresa, do seu espaço particular, você executa e não se preocupa com quem você tá machucando no processo, com quem que você tá se desviando, se eu pequei, se eu fui vaidosa e tudo mais. Então, vocês terem esse cuidado de, peraí, vamos pausar aqui, sim, vamos nos reconhecer como irmãos, com certeza traz uma segurança maior para a equipe e para o crescimento deles, né? Como pessoas, sim, não só como profissionais. Sim. E aí, hoje, eu queria saber, dentro de todo o projeto da reforma, né? Que claramente é a missão da vida de vocês. Sim. O que vocês se sentem mais realizados, assim, de... Nossa, cara... Lembrando da época lá que a gente tava pensando em se mudar para São Paulo, agora você nem mora mais no Brasil, foi-se embora mesmo. O que vocês conseguem, tipo, olhar e falar assim, cara, deu, sabe? Sim. O primeiro ponto eu diria que é o fato de trabalhar com pessoas extraordinárias, sim, tanto a equipe quanto os experts.
Cara, é muito gratificante estar com uma pessoa que tu numa reunião de trabalho, de repente ela fala uma frase e fala assim, caraca, tipo, se virou uma chave, entendeu? Então isso pra mim é impagável, né? Quanto, claro, obviamente, o fato da gente saber que nós estamos colaborando com uma boa teologia pro Brasil e pra América Latina. Então a gente tá fazendo um trabalho que colabora com o mandato cultural, né? Que é uma questão bíblica. Isso me deixa muito feliz. E sabendo que a gente pode dar dignidade para líderes, porque a gente trabalha com líderes, teólogos e pastores, que muitas vezes eles não tinham uma renda. Porque todo mundo acha que pastor é rico, né? Pastor a maioria não tem nem salário. Desculpa, gente, a maioria não tem salário. Esmagador não tem salário. A maioria recebe menos de 5 mil reais, grande maioria. Bem menos, né? Bem menos. Então, assim, a gente consegue fazer que ele consiga ganhar um dinheiro com uma coisa que ele gastou muito tempo estudando. E nunca conseguiu desenvolver. E sabemos que são coisas que a pessoa não aprende no culto domingo. A pessoa não aprende no corte do Reels. Ela precisa sentar e fazer um curso. Estudar, ler livros e ter um mestre ensinando, né? E a Bíblia é muito clara, né? Que o mestre, ele deveria receber dupla honra. E honra ali é no contexto de dinheiro mesmo. Então a gente fica muito feliz de falar, cara, a gente está ajudando pessoas, mestres, a prosperarem, a terem uma dignidade para a família, entendeu? E isso não ser um peso para a igreja dele. Tem pastores nossos, experts, né, vamos estar assim, que eles literalmente cortaram o salário deles da igreja. Então, tipo, a gente tá ganhando legal aqui, não precisa mais ganhar da igreja, então eu não preciso mais, entendeu? E tu fala assim, caramba, indiretamente a gente tá ajudando essa igreja também. Você tá investindo nos ministérios deles, exatamente. Por exemplo. Então, assim, esse pra mim é um dos pontos gratificantes. E outro ponto gratificante é que esse nosso trabalho, com a saída desses 2 sócios e a nossa retomada mais pra gestão da empresa, eu e o Jeff deixamos de ser estrategista, apesar da gente hoje ser consultor de estrategista, então a gente presta consulta para os nossos próprios estrategistas, estamos focados em gestão. Então, a visão de negócio, hoje é como se a gente estivesse na versão 4.0 de uma agência de lançamento. Como a gente trabalha, a organização empresarial, e sem perder a velocidade que o lançamento exige. Então a gente tem todo o aparato organizacional que uma empresa de verdade precisa, mas mesmo assim ter a velocidade que o lançamento exige. Então a gente está conseguindo equilibrar isso, assim. Então isso para mim também é bem gratificante. Tem algum ponto seu? Eu creio que assim, o John falou, concordo com todos os pontos que ele falou, e tem um ponto também muito legal, que assim, nós começamos a empresa, eu, ele e mais 2. Os lançamentos, os projetos eram feitos por nós. Então ele já foi suporte, eu já fui suporte, eu já botei a mão na massa. Então a gente começou pequeno mesmo, plantando algo, mesmo na época tendo uma empresa, tendo equipe na área da produtora, mas a gente se envolveu de cabeça. Sim. Então assim... Eu fazia suporte, gente. Eu fiz suporte não existe, né, John? Uma função da empresa que a gente já não se relacionou e tem contato. Então hoje não só a gente tem autoridade para falar dessas funções, como a gente... ver esse crescimento. A nossa equipe direta hoje tem umas 35 pessoas, aí mais a equipe indireta, os freelancers e etc, né? Aliás, um dos diretores que faz trabalho pra gente está aqui com a gente. E é muito legal ver isso, porque participou desde o começo, se desenvolveu com a gente, todo mundo crescendo, entendendo o mercado, redimindo muitas práticas negativas desse mercado e trazendo um pouco mais de clareza para o nosso mercado. Então isso aí me dá muito orgulho, porque independente dos resultados, talvez se a gente tivesse ganhado bem menos lucro no processo, mas que tudo foi feito, ou poderia ter ganhado muito mais lucro, né? Mas que isso tudo foi feito com pessoas. Então a gente tem pessoas na equipe, eu diria que pelo menos ali umas 10 pessoas estão bem desde o começo com a gente. A gente tá quase 40 pessoas hoje na equipe, né? Então a gente é uma equipe grande, com trabalho todo home office, né? Tudo digital. A gente é meio avesso a presencial, assim. E essa equipe trabalha muito legal, assim. Tem algo legal, uma pergunta que você não fez. A gente não deixa você fazer muita pergunta, né? A gente fala bastante, né? Que é 2 também, né? 2 falador, né? 2 que amam falar. Mas tem uma outra coisa que tem a ver com a excelência do nosso trabalho. E claro, gente, obviamente a gente tenta fazer sempre o nosso melhor com as ferramentas que a gente tem na mão. Que é a questão da beleza. Isso é um pilar muito importante para nós. Como a gente veio da área de criativa e a área de publicidade, de marketing e de produção de conteúdo, a beleza é algo que tem muito a ver com o nosso trabalho. Então, assim, a excelência não é só na via dos negócios, não é só na via da gestão, mas a gente preza por aquilo que é belo. Sim. Então, assim, a gente está nesse ambiente maravilhoso e belo, que é o ambiente da Eduz, e é lindo de ver isso, a importância. Porque, gente, isso custa dinheiro,
Isso é caro, é um investimento que talvez o resultado ele não é de bate-pronto, né? De vocês terem essa estrutura. Não é direto, né? Não é um lucro direto. A gente tem, tipo, o Seu Ari mesmo. Inclusive, o Seu Ari é perfeito. No Seven do ano passado, tinham camisetas do Seu Ari vendendo. E aí, ele demanda muita energia aqui, cuidando dos nossos jardins. Lá no fundo, e aí, quando vocês vierem visitar, Edu, vocês podem ver, mas eu posso levar vocês. Tem um berçário de plantinhas, porque ele produz mudinhas para reflorestar outras partes da Eduz. Mas a gente não consegue mensurar o quanto isso traz de retorno. E talvez não traga um retorno direto, mas faz tanto sentido pra gente. Sim. Não, e assim, a gente via na época as práticas... A beleza, ela não é sobre o que você quer ver, é sobre quem você é. Sim. Quase tudo que a gente faz no marketing é sobre o que as pessoas querem que seja feito. Então, assim, eu estou fazendo para os outros verem. E a nossa visão de marketing é o contrário. Eu faço porque eu acredito. Eu faço porque eu sou assim. É ao contrário a coisa, né? Sim. Hoje, nesse mundo das 48 leis do poder, né? Que você precisa primeiro parecer para ser. Isso pra gente é antiético. Sim. Você precisa ser. Para depois você parecer. Né? Então a Eduz demonstra aqui, esteticamente, o que ela é numa essência. Sim. Porque, gente, é mato. Assim, talvez botar tudo concreto e botar prédio seja mais eficiente financeiramente. Com certeza. Mas a preocupação com o ambiente, a comunidade ao redor, isso é visível, né? Então, é essência. Talvez vocês não considerem isso, mas pra nós, essa escolha de vocês glorifica a Deus. Sim. Independente de vocês serem cristãos ou não. Exatamente. Essa importância de... E isso tem algo muito claro na teologia, né? Que o Eugênio tem muito disso, né? Perdão da palavra, esqueci a palavra do... Comum. A graça comum. A graça comum. Então, assim, a graça comum, ela independe da religião. Então, esse comportamento de vocês de prezarem pelo belo. E a gente faz isso nas produções. Então, assim, muitas das vezes um celular com expert lendo um teleprompter já seria o suficiente para ter o mesmo resultado. Mas a gente preza para que o cliente tenha essa clareza. Nossa, olha que coisa bela. Olha que coisa bem feita. A gente entende que a beleza, de alguma maneira, substitui estratégia de marketing. Sim. Porque o que é belo chama atenção, não pede atenção. Então, se a coisa é bem feita, é bela, tem uma narrativa correta, uma narrativa bonita, eu preciso usar muito menos gatilhos mentais. Mas isso é biológico. Olha, a estudante de psicologia de vocês. A gente tem uma chavinha no nosso cérebro que a gente se atrai e tem muito mais confiança no que é belo. Sim. Então, um vídeo que a resolução está melhor, a gente se sente mais segura. Se a pessoa, ela tá melhor arrumada, mas é porque a gente tem essa questão biológica mesmo. Então, nosso cérebro, ele destrava alguns pontos que, tipo, a gente se repeliria, porque a gente acha que aquilo é belo ou é condizente com o que a gente espera. E vale pontuar que, assim, o belo, ele não tá ligado diretamente ao mais moderno, à alta qualidade, ao mais caro. Então, se a gente for numa igreja no interior do Acre, uma igreja simples, que essa igreja é tudo de cadeira de plástico, que toda a estrutura dela é uma estrutura humilde, financeiramente falando, só que essa igreja, o pastor preza pela organização das cadeiras. O pastor preza pela limpeza daquele lugar. Ele preza para que as coisas tenham uma visão, quase a lei áurea funcionando da forma perfeita, sabe? E é maravilhoso tu ver isso, a pessoa prezando por isso e Deus sendo glorificado a partir daquilo, né? Mas faça perguntas para nós, porque senão a gente vai pirar aqui. Eu acho que... Perguntas sobre gestão, perguntas sobre modelo de negócio. Eu queria muito saber se vocês têm uma percepção de quão o mercado está se transformando e está se tornando tendenciosamente cristão. E aí a gente nem precisa pôr isso no ar, tá? Mas pode pôr no ar. Eu queria... Por favor, coloca no ar, por favor. Eu estou estudando psicologia. Sim. E eu fico muito nas redes sociais, eu trabalho com isso e óbvio que eu tenho que estar consumindo muito. E nota-se desde o ano passado que muitos influencers estão... o vídeo mais hypado é o do batismo, mas não, eles estão mudando esse nicho. Sim. Desde que saiu o Café com Deus Pai e tal, mas sim, tem muitos influencers que trabalhavam no nicho e estão migrando para esse nicho cristão, que é um nicho que com influencers dá muita grana, porque agrega várias igrejas e tudo mais. E
gente que a gente nem imaginava, que eram nichos completamente diferentes, estão abandonando. Então, tá tendo quase um êxodo dos outros nichos e a galera tá indo pra esse nicho de cristão e vai ser influenciador gospel e tudo mais. Tem algum burburinho no mercado que vocês perceberam que... Porque, tipo... Não parece que é genuíno todo esse volume de migração. Sim. Começa com uma macro tendência que os evangélicos, agora falando diretamente dos evangélicos, cristão, quando a gente fala, a gente aborda um campo muito grande, né? Mais de 90% talvez do Brasil, né? Porque tem os católicos, irmãos católicos. Sim, que também tá muito acrescente a live do Frei Gilson lá, batendo quase 2 milhões 4 horas da manhã. Sim, respeitosamente os irmãos católicos. Tem outras linhas que a gente nem considera como protestantes ou evangélicos ou cristãos, mas eles se consideram, então é muito grande. Então assim, mas os evangélicos, eles vão se tornar 50% do Brasil. Então, e os evangélicos estão deixando de ser uma classe C e D para ser uma classe B. Uhum. Porque no Brasil os evangélicos são na sua maioria pentecostais. E o pentecostalismo, ele nasce em pessoas periféricas, então nas comunidades, né, pessoas pobres, humildes. Então ele nasce desse lugar. Então ele se torna, ele ganha hegemonia entre pessoas à margem financeira da sociedade. Só que as pessoas começaram a ter uma ascensão. Aí assim, a gente pode dizer que essa ascensão é por culpa também da igreja? Eu acredito que sim. Pondé fala muito sobre isso, né? O quanto a igreja traz ordem para a vida da pessoa, né? O filósofo Pondé. Quanto a igreja traz ordem para a vida da pessoa. Realmente, uma pessoa com uma família completamente estruturada, ela encontra agora uma comunidade que vai prezar eticamente por muitas coisas. E agora não estou nem falando se a pessoa se converte para Jesus realmente ou não, mas ela ganha ordem numa comunidade que abraça ela e começa a ajudar ela. Então aquela mãe que não trabalhava porque tinha muitos filhos, agora tem uma irmã que consegue ficar com os filhos, e essa ajuda faz ela conseguir trabalhar, ascender socialmente, e toda a comunidade começa a prosperar. Então esse povo começou a ascender da classe D e C para a classe B. Né? E essa classe B é uma classe que começa a ter uma pujança muito grande de consumo, né? E a princípio é o consumo básico, moradia, alimentação, mas começa o consumo também de educação, porque ela começa a descobrir que educação é um motor transformador da vida dela, né? E o pastor prega sobre isso, e as pessoas falam sobre isso, e as pessoas na comunidade se cobram também para o seu crescimento, né? Existe esse movimento, né? Então, começa a ter essa ascensão. Tendo essa ascensão, a igreja evangélica começa a ficar parecida com os católicos no que se refere a poder aquisitivo. Porque os católicos já estão nesse lugar há muito mais tempo, né? E aí o mercado é interessante, porque o mercado vê ali uma abertura de um povo carente. Que carente agora? Não mais de dinheiro, mas de atenção. Sim. Porque os evangélicos são carentes de atenção. A gente vai se tornar a maioria, e nós somos tratados pelos grupos de agência que atendem grandes empresas com preconceito. Se tu vai hoje numa agência de publicidade normal, quem impera, o ideal que impera naquele lugar é uma visão woke do mundo, né? Não vou nem qualificar, não é sobre isso. Essa visão woke do mundo tem um preconceito contra os evangélicos. Então o mercado, as empresas não conseguem acessar o nicho cristão porque, no fundo, quem decide marketing tem um preconceito com o cristão. Sim. Isso está mudando, porque com essa entrada de igrejas trabalhando marketing, essas pessoas que trabalham marketing na igreja começam a vir para o mercado e começam agora a aparecer numa mesa com todo mundo progressista, 2, 3 crentes. Que eu falo, mas vocês perceberam que essa ação de marketing aqui o crente não vai gostar? É relevante. Oxe, agora é 50% da população brasileira. Sim. A gente tem que ter cuidado com esse público. Mesmo que a gente não concorde, a gente tem que entender que é consumo, né? Beleza. Dito isso, quem primeiro se atualizou foi os infoprodutores, porque a gente é muito mais rápido. Sim. Muito mais rápido. Só que esse é o ponto. Eu acho que é um desserviço a instrumentalização de Cristo como meio de mercado. Porque aí eu não posso medir pessoa por pessoa, quem tá fazendo de coração, quem não tá fazendo. Mas o que eu posso dizer, mesmo quem tá fazendo com muito coração, se você começa a usar uma linguagem cristã e começa a botar para o nicho cristão só para aumentar a tua base para ganhar dinheiro, você deveria repensar. Sim. Porque assim, o que acontece? Os seus valores mudam, a sua vida muda, por isso você começa a mudar online e naturalmente você começa a atrair outro tipo de público. Sim. Natural. É uma migração natural. Acontece muito. Só que tem gente que tá fazendo isso de propósito. Está sendo, eu nem mudei tanto.
mas eu vou realmente instrumentalizar aqui, eu vou falar com uma linguagem evangélica. E tem outra mistura também, que cristão evangélico não é igual conservador de direita. Uma grande parte desse preconceito do pessoal de marketing com os cristãos é porque eles não olham para o nicho, não é assim, pessoas de uma religião, é pessoas que votaram no Bolsonaro. E aí essa galera tem realmente um preconceito muito político contra o Bolsonaro. Sim. E esse dia eu falei num post, teve um post de um grupo de publicidade muito importante, falando sobre o crescimento dos cristãos e como a publicidade viria se adaptar. E os comentários eram todos preconceituosos. Eu falei assim, ó, se você é dono de uma marca, observe esses comentários. Se essas pessoas trabalham com você, chame elas para conversar. Porque esse é um público muito grande, isso é preconceito. E vocês estão achando que todo mundo é bolsonarista, e nem todo mundo é bolsonarista. Apesar que uma boa parte é. Só que aí quando eu olho para esse conceito de cristão versus ser de direita, então o que tu estás vendo é mais gente se demonstrando conservador do que cristão. Então quando o cara abraça o conservadorismo, ele abraça o pacote também da religião. Sim. Isso nos católicos e nos evangélicos. Cara, a que ponto isso é bom? Tem uma discussão recente se é bom que Jesus vire cool. Se ser cristão seja legal, seja... Como é que fala? Culturalmente aceitável, né? Sim. Não é nem aceitável, vire moda. O evangelho nunca se propôs a isso. O evangelho sempre se propôs a uma contracultura. Né? Então, assim, o evangelho não é de direita nem de esquerda. Né? Então, nesse sentido, o evangelho, quando ele está sendo cool, ele precisa ficar preocupado. Sim. Porque a Bíblia é clara que nós seríamos odiados pelo que a gente fala. Sabe por quê? Esses influenciadores estão mais falando sobre comportamento do que sobre Cristo. E é o papel do coach. O coach faz muito isso. E aí o coach estraga o evangelho. Porque ele vai dizer assim, ó, um homem nasceu... Isso é um corte de um podcast que eu vi recentemente de um coach. O homem nasceu para ser magro, para ser bonito, para ser próspero, rico e etc. Não, o homem não nasceu para isso. Só que essa é a visão evangélica que ele está se comunicando. Sim. Esse cara acabou de se converter, então ele vai para uma teologia da prosperidade, ou prosperidade afetiva. Então ele começa a misturar as bolas e acha que o evangelho é uma filosofia de vida que transforma a vida da pessoa para viver melhor. O evangelho não pode ser usado como uma instrumentalização para você ter uma vida boa. Você recebe o evangelho, recebe a Jesus e por isso você vai começar a mudar. Isso é natural. Só que nem sempre é pro bom que as pessoas consideram. Entendeu? E aí, tudo que essas pessoas vendem você vai se tornar crente e tudo na sua vida vai ficar bom. Então, Jesus virou um meio para o sucesso. E Jesus não é um meio para o seu sucesso na terra. Não tem como, a gente não vai juntar riquezas aqui. Não é nem sobre juntar riquezas, porque você até pode juntar riquezas aqui, mas tu entende que isso não é... Jesus não é um fim para juntar riquezas. E o que eu percebo é que esses caras estão usando Jesus como um fim para juntar riquezas. Esses caras estão usando Jesus como um fim para ter uma família bonitinha. Ter uma família bonitinha é certo? É. Mas Jesus é o fim da família, não o meio para ela. Sim. Tu entende? Então, eu acho que essas pessoas que forem genuínas vão amadurecer. A gente tem que cobrar menos ela. Não é nosso papel ficar separando o joio do trigo. Eu acho que nosso papel como cristão verdadeiro online, ele é pregar o evangelho. E às vezes até usar, olha, esse coach falou isso aqui e tá equivocado. Sim. Esse é o verdadeiro evangelho. Você pode combater o erro, mas não a pessoa. Porque a pessoa tá no processo dela. Eu, há 10 anos atrás, nem sei se eu era cristão. Eu já era da igreja, mas eu era um religioso, moralista. Sim. Entendeu? Então, quem decide quem vai se converter ou não somos nós. É Cristo. E o caminho que ele vai usar para isso não é objetivo. Então, a gente, como crítico online disso, precisa ter um pé atrás. Quem vai decidir, no final das contas, quem é salvo, quem é crente, é Jesus. Não a gente. Mas a gente tem que ter desconfiança. Porque senão a gente abraça essa questão e aí a gente começa a seguir um coach que fala legal de Jesus e tu começa a ter uma semente sendo implantada na cabeça de uma performance cristã que nunca foi objetivo. Você não vai pro céu, pro inferno se você é magro ou não. Você não vai. Se você tem mais dinheiro, você tem menos dinheiro. Sim. Pessoas pobres podem glorificar o Senhor. Todos os apóstolos eram pobres. Todos os apóstolos morreram de maneira desgraçada e foram pessoas que andaram com Jesus. Sim. Então, se você achar que para me agradar a Jesus, isso é a teologia da prosperidade, para me agradar a Deus eu tenho que ser próspero, e se eu estou agradando a Deus, Deus me dá dinheiro, isso é mentira. Isso é mentira. Dentro da construção, agora deu uma esquentada no papo, né? Dentro da construção de branding, que a gente define de um expert, e mais falando do nosso mercado agora como um todo, né? Acenar para o público cristão, aderir ao apelo da comunicação religiosa dentro desse processo, ela traz lucro.
Esse é o ponto. Então, se eu sou uma pessoa que o meu objetivo é vender um produto, no ponto de vista de gatilho, as pessoas compram confiança. Elas compram aquilo que elas confiam, e principalmente a pessoa que ela confia. Então, quando a gente fala hoje dos termos que foram cunhados pelo mercado, né? Teologia coach. Não sei se você já ouviu sobre isso. Teologia da prosperidade. Afetiva. Teologia afetiva. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, qual que é o grande problema desse comportamento? Se eu utilizo da religião, instrumentalizo isso para poder acenar ao público cristão, olha, eu sou do teu time, você pode confiar em mim. Só que se quando eu faço isso, eu não apresento a verdade completa e só uma parte dela, eu faço a pessoa ter um comportamento de achar que ela alcançou. Que eu crio uma linha de chegada. Né? Então essa linha de chegada a pessoa acha que ela atravessou essa linha de chegada, mas na verdade é uma falsa linha de chegada. Então no ponto de vista de comportamento, se a pessoa vai vender um produto sob propósito e identidade, e essa pessoa faz uma acenação ao público cristão, a pessoa que está comprando, e muitas das vezes baseado numa ignorância, ela está fazendo o quê? Ela está acreditando que ela venceu ali, que ela conseguiu chegar no lugar certo, mas na verdade o que foi apresentado para ela é algo falso. Sim. E aí que vem o nosso trabalho. Porque assim, o nosso comportamento é preparar essas pessoas, esse público, a terem uma independência e uma clareza de tomar as decisões. Uma dependência intelectual bíblica. Bíblica. Então, essa é a missão da reforma, que as pessoas consigam julgar essas coisas por si só. Porque assim... Não, mas só para pontuar, senão eu vou perder. Aí bate o TDAH. O que acontece? A Bíblia, ela é a Bíblia e o Evangelho, ele te traz liberdade. Só que ao mesmo tempo, a nossa fé, ela é uma fé exclusiva. O que eu quero dizer com isso? Exclusivista, né? Ela é exclusivista. Então, ela não é para incluir todo mundo. O que acontece com esse discurso desse brand? Olha, não, tu pode continuar assim, tu pode vir, é isso aí, inclusiva. Se você tiver o nosso comportamento, quer dizer que você é evangélico. Quer dizer que você é evangélico. E não, a régua é muito mais alta. E não no sentido religioso, muito pelo contrário. Não no sentido moral e nem no sentido de desempenho. A régua é Cristo. O John deu exemplos claros aqui. Não é porque você tem uma família linda e você é próspero que você está glorificando a Deus. Entendeu? Isso é um ponto muito específico. Não é porque você é um cara que, na sua cabeça, eu nunca fiz o mal, eu nunca roubei, eu nunca matei, que eu sou melhor do que o rapaz que matou alguém. Não é a fé que Jesus apresenta para nós. Então, desse comportamento e a acenação que, infelizmente, a palavra coach, ela tá quase demonizada no Brasil, né? Então, ela perdeu bastante do sentido dela. Por quê? Porque essas pessoas estão cada vez se queimando mais. Elas estão vindo com um discurso, elas estão chegando e alcançando pessoas, elas estão vendendo um produto que, na verdade, não é aquilo que a fé apresenta. Então, isso é muito complexo. Vou fazer uma profecia entre aspas aqui. Você vai perceber que em poucos anos, muitas dessas pessoas super conservadoras online, cristãs, devocional, fotinho, não sei o que, minha família, não sei o que, vão estar separadas com amante. Por quê? Porque evangelho é uma metodologia de como viver melhor. Evangelho é uma metodologia que você segue e as coisas dão certo. Então, seguir um modelo de comportamento de um evangélico vai dar errado. O evangelho só funciona quando tem Jesus. Fora de Jesus, qualquer formato que te ensine de como dar certo vai falhar. Porque nós somos pecadores. Sim. Toda a humanidade é pecadora. É como se fosse no nosso DNA, tá na nossa essência. A gente nasceu e se corrompeu. Isso mudou quem nós somos. Então, tudo que a gente faz de bom, ele tende a decair. Aqui, esse local bonito. Daqui, se deixar 3 meses sem poda, ele estraga. No plano original não era assim. As coisas iriam só melhorando. Depois da queda, tudo que a gente faz dá errado. Então, por isso que eu te digo assim, essas pessoas moralmente corretas, que parecem ser cristãs, elas vão dar errado. Esse discurso vai dar errado. Não quer dizer que os cristãos verdadeiros vão estar com a vida super correta e vão ser moralmente corretos por muitos anos. Não, eles também podem ter problemas. Mas eles vão correr desesperadamente para Jesus porque eles sabem que eles estão errados. Então, nesse sentido, essa cultura que a gente está vendo agora online, ela só é possível porque essa ascensão do público evangélico pro C e do D pro C e do C pro B, ela também é uma cultura intelectual. Porque essas pessoas, por serem periféricas, também tinham uma educação muito ruim. Hoje, um dos problemas nossos na vida do nosso curso é a interpretação de texto. A pessoa lê a Bíblia errado não só porque a Bíblia é complexa, porque é difícil interpretar para quem não tem uma interpretação de texto básico de leitura. Como é que faz? A pessoa entende errado. Ela tá seguindo ela vai numa igreja que, cara, tá ensinando a Bíblia completamente equivocada. Entendeu? Então, nosso trabalho da reforma é assim, vamos educar essa galera, pela misericórdia do Senhor e com a bondade dele, para que as pessoas aprendam
que o evangelho não é uma coisa que ela tem que ouvir só domingo. Isso tem que estar no dia a dia dela. Ela tem que aprender com os bereanos a olhar o que o pastor dela está falando. Bíblia. Isso aqui, nós somos evangélicos. A Bíblia é o nosso guia máximo, né? Então é isso, assim, eu poderia falar um podcast só sobre isso, que eu tenho 1 milhão de coisas para falar. Podemos! Só sobre esses problemas e começar a citar caso a caso. Mas o grande problema para mim, eu vou só para repetir, para finalizar, é quando você instrumentaliza o evangelho como meio para dar certo, para ter uma vida boa, você não tem Jesus. Jesus é sua vida boa. E Jesus, como o Pai ensina, Jesus é glorificado quando você é satisfeito. Mas não nas coisas, nele. Entendeu? Eu sou satisfeito em Jesus porque eu tenho uma família. Cara, isso é incrível. Agora, eu sou satisfeito porque eu tenho uma família. Começou a complicar. Muito obrigado. Ele é a nossa satisfação última. Entendeu? Então é isso. Ai, gente. Vocês estão vendo que eu só tô aqui ouvindinho, aprendendo aulas. E se tá fazendo sentido pra você, ou se você gostaria muito que aquele seu amigo que precisa ouvir essas palavras, compartilha esse vídeo com ele. Manda lá naquele grupo de amigos, sabe? Todo mundo tem. Aquele grupo que faz 8 meses que ninguém manda nada. Manda lá. Curte o vídeo também. Eu queria fazer uma pergunta agora, mas voltada ao que vocês operam, assim. Estratégia mesmo. Falando de trampo. Vocês têm uma visão muito diferente e que, vocês estão quase que remando contra a maré do mercado. E aí, eu queria saber se vocês têm dicas pra galera que tá assistindo mesmo, de como você pode readequar ou adaptar estratégias pro seu modelo de negócio, ou pro seu posicionamento do seu negócio, pro posicionamento, pra cultura que você decidiu ter no seu negócio. Porque a gente tem muita gente que tá acompanhando a gente, que tá construindo o seu negócio no digital, tá flertando mesmo com a possibilidade de ter um negócio sólido no digital, e essa pessoa... no começo da jornada, a gente sabe que a gente pode ser minado de várias opções para tipo, não, faça isso que vai aumentar a sua conversão. Esse guia prático com 20 dicas vai fazer você faturar tanto em 20 minutos. Sim. Só que no começo, quando a gente quer muito que algo aconteça, a gente pode se deixar levar por, não, porque se todo mundo tá falando que tem que fazer isso, é isso que eu tenho que fazer. Existe alguma forma? Vocês têm alguma estratégia que a galera que tá assistindo a gente pode usar? Posso começar? Pode, eu preciso pensar um pouco. Assim, vamos lá. Eu vou falar pra quem é cristão e pra quem não é cristão. Por favor. Primeiro, tenha mentalidade... Por que eu vou falar pra quem é cristão e pra quem não é cristão? Porque é igual na prática, tá? Nesse sentido. Tenha mentalidade de construir um negócio e não de fazer um lançamento e ficar rico. Porque quando você quer fazer um lançamento e ficar rico, você tá com a esperança no dinheiro. Simplesmente. Então assim, vou dar um lance, tipo aposta. É quase jogar no tigrinho, né? Virou lançamento. Então eu preciso desesperadamente fazer um lançamento que vai resolver meus problemas. Então assim, tira esse foco e olha para esse projeto, para esse empreendimento como negócio. E aí começa a estudar negócios. Começa a procurar pessoas que vão te falar mais sobre os negócios e um pouco menos sobre gatilhos e etc. Tá? Por que eu tô dizendo isso? Você tem que estudar gatilhos mentais e marketing e etc. Isso faz parte. Só que isso sozinho não subsiste. Então começa a pensar como eu vou criar realmente um modelo de negócio que vai utilizar essas estratégias de marketing, mas isso vai subsistir maior. Porque se você tá nessa linha só de fazer um lançamento e ficar rico, você começa a usar pessoas e a usar gatilhos, porque a meta final é a coisa mais importante. Tá? Então leva isso em mente. E quando eu falo de negócios, o que eu estou dizendo? Tá, vamos lá. Primeira questão de gestão. Mesmo você não tendo condição financeira nenhuma agora, conforme você vai fazendo as coisas, tem uma mentalidade de franquia. Eu estou construindo as coisas pensando como outras pessoas fariam. Como outras pessoas que eu vou passar esse bastão vão executar. Então eu começo a escrever os processos. Bonitinho. Tá? Eu começo a pensar qual vai ser minha posição daqui a 5 anos quando esse negócio dá certo. Então, assim, poxa, eu tenho a diretoria. Então, pensa assim, cara, hoje eu faço todos os papéis de diretoria. Hoje eu sou o marketing, hoje eu sou o financeiro, hoje eu sou o CEO. Então, beleza, pensa nessas funções e subdivide elas no teu dia para te olhar um pouquinho para elas. No começo, você vai estar muito querendo ter o resultado rápido dos lançamentos, mas subdivide essas questões
Porque um problema tributário teu hoje pode te fazer falir daqui a 3, 4 anos, se você não olhar para ele agora. Então comece a seguir pessoas que vão falar de gestão, comece a seguir pessoas que vão te ensinar sobre gestão, sobre finanças e etc. Pessoas mais sérias no mercado, não só os caras do nosso nicho. Então é o cara que ensina marketing e aí ele vai te falar um pouquinho como ele faz a parte de gestão dele. Isso é legal, mas normalmente a parte de gestão dele é terrível, porque ele só está preocupado em fazer marketing, então é a especialidade da marketing. Então construa pensando em montar um modelo de negócio. E o que seria um modelo de negócio? Pense como se você estivesse montando um carro, tá? Então, assim, eu preciso do motor. O que é o motor? Motor, no nosso caso hoje, o motor são a aquisição de experts. Esse é o motor nosso. Dentro do nosso modelo, isso é importante. Tá? Isso é mais importante do que as próprias vendas, efetivamente. As vendas seriam como se fosse pneu. Então, começa a montar o teu modelo como se, para o que você vai criando de negócio, consiga andar sozinho. Porque tu vai montar essas áreas. Entende? Aí você tem um motor, então, que no teu caso pode ser o marketing. Geralmente nas empresas é o marketing, né? E aí eu tenho a parte de finanças como pneu. E aí eu tenho a parte de atendimento e suporte para resguardar o cliente, para me ter um LTV maior. Então começa a pensar nessas áreas, porque quando você construir esse carro minimamente, ele não precisa ser uma Ferrari, ele pode ser um Fusca, e esse Fusca pode andar muito bem. Entendeu? Só que daí com o tempo você começa a transformar ele numa Ferrari, começa a botar um diretor financeiro. Contrata alguém no mercado para estar nessa função, entendeu? Mas quando você começa a mapear todas essas questões no teu modelo de negócio e fazer essas funções terem uma passagem de bastão por elas eficiente e que dá lucro, aí você fez o negócio. Senão tem só uma loteria. Sim. Faz o lançamento, deu certo. Aí peguei outro expert e fez outro errado. Então, por exemplo, por que a gente está investindo no perpétuo há um bom tempo já? E no nosso nicho é extremamente difícil, porque o perpétuo geralmente funciona com promessas mais incisivas, né? E a gente não faz promessas incisivas, porque a gente não tem como... a gente vende mais processo do que vende resultado, né? Eu me perdi. Vocês estão investindo no perpétuo. Porque nós estamos investindo no perpétuo. Porque eu preciso ter um fluxo de caixa mais estável. Então, como a gente está hoje? Hoje a gente faz de 3 a 4 lançamentos por mês, para a gente ter um fluxo de caixa estável. Hoje a nossa equipe, né, a nossa empresa custa R$350 mil por mês só para viver. Só para existir. Então eu não posso ter um lançamento. Porque a gente sabe que lançamento tem sazonalidades envolvidas. Então eu preciso ter 3, 4 lançamentos. Só que se a gente coloca um perpétuo, talvez eu consiga ter lucro no perpétuo, metade desse custo. Então a gente está trabalhando isso. Então a gente está construindo o modelo do nosso negócio. E aí a gente reparou que, cara, ter expert é muito legal, mas eu também preciso ter uma plataforma própria. Então a gente está construindo nossa plataforma própria. Para que nesse modelo de negócio a coisa flua melhor. Não sei se tu já teve alguma ideia de falar. Não, é isso aí. Eu creio que o básico da vida, né? É pouco ego e muita humildade. Isso aí é claro e evidente. Porque quando a gente começa, e principalmente o lançamento e o infoproduto, o conhecimento e a venda de educação, ela te traz muita visibilidade no ponto de vista... tu começa a ganhar uma moral, tu começa a fazer grana, entra grana, aí cai lá um resultado de um projeto, a pessoa nunca viu esse valor na vida, e aí vem uma coisa chamada cash flow, o fluxo de caixa. O que eu vou fazer agora? Então é isso que o John falou. Então a gente tem não só um overhead alto na empresa, como a gente também tem a necessidade de tráfego pago. Palavras em inglês. O cara mora nos Estados Unidos. Tem que ter um... Tá sabendo, né? Traz autoridade, né? Traz autoridade. Tá vendo? Mais uma... Gatilho americano. Sim. Então, dentro disso, da ideia de você ter você tem que ter um fluxo de caixa para você investir com tráfego pago. Então, assim, tudo isso são coisas que, ao caminhar, principalmente se você é uma urgência, você está caminhando agora, você vai ter que ter um ego baixo, você vai ter que ter uma humildade para você entender cada passo. O que o John falou aqui é algo que ele já tem uma clarificação, a gente já tem essa clarificação no mercado, justamente porque a gente passou por todos esses processos, né? Sim. E tem os problemas da quem já é grande, que é o nosso caso, dentro do mercado, e tem os problemas de quem está começando agora, né? Então, dentro disso, eu entendo que... Tu tá chamando... Não tira atenção, pode falar. Pode falar. Quer concluir? Não, fala agora. Desculpa. É porque tem uma pegadinha no modelo de agência de lançamento. Sim. Qual é o tipo de empresa que é quase infalível? É o modelo de prestação de serviço. Porque tu recebe e tu faz. Sim. Só que no modelo de agência de lançamento, você primeiro faz, na esperança de ganhar o dinheiro, para pagar tudo, para daí ter o lucro para fazer de novo. Então, é quase como se fosse produto. Então, a gente, no fundo, todo o nosso modelo é montado em cima de prestação de serviço,
mas o fluxo de caixa é de produto. E aí eu não tenho um risco altíssimo de falir. Por quê? Porque você primeiro contrata as pessoas, trabalha 1 ou 2 meses para fazer o lançamento. Então, assim, o que a gente mudou de drástico no nosso modelo de negócio. Nós não começamos com o lançamento com o custo a ser pago pelo lançamento. Nós começamos com o lançamento pago. Os custos estão pagos. Não é o modelo de lançamento pago que tem agora, né? O AAA. Não, o lançamento a gente começa com caixa para bancar ele. E esse caixa não vem só da gente, vem do expert. Então, nosso modelo de porcentagem, ele está subdividido enquanto o expert está disposto a entrar junto financeiramente. Quanto menos está disposto, menos porcentagem ele tem. Por quê? Porque a gente não é um banco. A gente presta o serviço de lançamento. E como o nosso modelo é muito difícil a gente ter propriedade intelectual da educação, porque ele já era um teólogo antes, não tem como ter isso, se ele querer sair, a gente perde tudo. Né? Então é um modelo ético nosso, a gente não fica aprendendo o expert, né? Se ele por acaso querer sair. Então, assim, para ter noção, a gente tem vários problemas de caixa há anos atrás, porque vai fazer 2, 3 lançamentos, encavalando isso por mês, estamos falando de R$1 milhão investindo na frente, de equipe. Às vezes até mais. Né? E como é que faz R$1 milhão gasto em 2 meses, 3 meses? De ads. Entendeu? Aí quando tu recebe, você precisa esperar um tempo para você conseguir receber aquele dinheiro. Na Eduz você pode negociar. Né? Misericórdia, não fala isso não. Não, pode negociar para conseguir sacar o dinheiro antes, né? Ó, gente, seguinte, vocês já são parceiros, vocês conhecem muito a Eduz, mas a Eduz, ela tem o programa Unity para produtores que já fizeram o primeiro 1 milhão, já são Black Belts, eles podem fazer parte do programa. E lá dentro do programa tem uma infinidade de benefícios e um dos benefícios é a possibilidade de você retirar com uma taxa muito maior, mas retirar uma parte antes. Inclusive, eu acho que eu posso dizer aqui, porque vai ficar só entre nós, que os nossos produtores que estão dentro do programa Unity, eles recebem as vendas que eles realizaram no Pix, eles já estão testando uma funcionalidade nova de que o Pix cai em 2 dias. Aleluia. Então, bem mais rápido. Mas, se você quiser saber mais do programa Unity, tem tudo lá no nosso site que tá aqui na descrição do vídeo. A gente é Unity. Eles são mesmo. São Unity, são partners. Porque a Eduz, ela também tem uma frente, né? Um programa que olha especificamente para estrategistas, para as agências. Então... isso é o diferencial no mercado. Posso falar? Ai, por favor. A Eduz olha para você, dono de agência, como se você fosse um ser humano. Entendeu? Existe amor. Eles olham pra você e sabem que você é o fio condutor do faturamento. Eles não te tratam como sendo só um prestador de serviço, entendeu? Então eles te tratam como produtor. A premiação, as porcentagens. Então, assim, eles nos tratam como se fosse um expert, o que a grande maioria do mercado trata só o expert, entendeu? Esquece a agência. Eles têm premiações específicas para a agência, porque eles entendem o nosso modelo de negócio. Eles têm gerentes específicos para a gente. Então, assim, sério, faz muita diferença tu conversar com alguém que vai te trazer ideias pro teu negócio, que ele entende o que é o teu negócio. Tipo assim, cara, em outras... A gente já deu uma rodadinha nos outros checkouts. E eles não têm essa mentalidade, não nos tratam assim. Isso é muito difícil, porque daí, pasmem, a Eduz não fica tentando cooptar os nossos experts, porque os outros fazem isso. Eles tentam pegar os nossos experts diretamente para cortar a agência. A gente já sofreu isso. E a Eduz nos trata como sendo, não proprietários, que é uma palavra ruim, mas trata como sendo, vocês trouxeram o expert para a Eduz. Sim, então, faz parte do seu negócio. Não fazem contato. Não fazem competição com a própria agência. E para nossa subsistência no mercado, isso é importante, essa ética da relação, tá? Então, assim, isso a Eduz é única, e vou te falar, os outros estão há décadas de implementar isso. Há décadas, isso é completamente diferente. Sim. A Eduz tem eventos específicos para donos de agência, específicos para quem vê a agência como negócio. Cara, e assim, eu, John, não aguento mais ir em palestras onde parece que eu tô sentado e a pessoa tá falando pra alguém que tá fazendo o primeiro R$1.000. Tudo bem, tem seu lugar isso, né? Mas, cara, eu tô em outro rolê de pensamento, né? E tanto é que os eventos, né? Porque eles são mini eventos que a Eduz produz ao longo do ano. E o evento para os estrategistas é o encontro de CEOs. Porque é o encontro de CEOs mesmo. Sim. Cara... Isso é muito legal.
se eles se disponibilizaram para sair dos seus negócios, para passar que seja 1 ou 2 dias no lugar, não é para escutar baboseira. Então é intencional, é um evento produzido justamente para trazer insumos e insights que vão fazer a diferença nos negócios. Mas a Eduz, ela tem mesmo, e aí vocês podem ver no nosso site, a gente tem frentes específicas para cada perfil dos avatares. Tem um programa Unity específico para o Black, a gente tem um programa Partner específico para as nossas agências estrategistas, e dentro do programa Partner, que eles já fazem parte, tem muitos benefícios. Um dos benefícios que eu acho que é o meu favorito, que é o Match, porque ele conecta agências que estão dentro do nosso programa com produtores que estão nas outras verticais, sejam eles Black Belts ou no início da jornada, que estão procurando um parceiro para fazer o seu negócio acontecer. Às vezes é para escalar, às vezes para trazer mais robustez para o negócio. Então a Eduz, ela não atravessa os negócios, mas ela proporciona uma conexão incrível na nossa base. Posso dar uma tietada também? Vou falar uma coisa forte. Deixa eu dar uma tietada também, porque eu fui o algoz de um problema aí, e o John me avisou, mas eu apareceu uma empresa para mim e falou assim, olha, se você lançar com a gente, vai ter muito mais benefícios. Aí eu falei, John, esse projeto aqui vai ser um faturamento alto. Era um projeto de faturamento alto. Aí eu falei assim, ó, eu tô falando isso pra tietar pra gente conseguir ainda mais coisa com a Eduz, aquela amizade. Alô, qual é o CS mesmo? Alô, Guilherme Costa. Guilherme Costa. Aí o que aconteceu? Eu fui nessa aventura, foi um lançamento acima de 7 dígitos, tá? E, gente, que incomodação na nossa vida. Gente. Então, assim, nessa hora... A gente tem estrutura, a gente tem equipe, a gente pode botar um funcionário só pra cuidar do checkout. Não, a gente tem cara, é o básico, John, é colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, assim. Então, assim... Pra gente explicar pro expert como estava sendo feita a divisão de porcentagem das taxas, sabe? Nessa outra plataforma... Amigo, é um caos. Mas teve um ponto que é o seguinte, amigos meus de mercado, pessoas de agência, falam assim, nossa, vocês perdem muito dinheiro, porque vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. Eu falo assim, amigo, tu não sabe o que tá falando. Não sabe o que tá falando. Então, assim, é uma incomodação. E assim, a gente tem, nosso modelo de negócio tem especificidades, né? E a Eduz, por enquanto, ela cobre isso muito bem. Sim. Então, assim, é uma parceira, tá de olho, é o que o John falou, né? Tá de olho em nós, tá entendendo, não tem preconceito com o nosso nicho, não, outro ponto muito importante. A gente veio pra Eduz porque na plataforma que a gente estava anterior, eles começaram a cortar produtos religiosos e do nicho conservadores. A gente ficou extremamente preocupado. Eu falei, gente, não é possível. Os caras, assim, eles estão nos vendo de um jeito absurdo, assim. E nós somos cristãos, e o Estado é laico, graças a Deus. Uhum. Então a gente pensa assim, nós não somos aqueles assim, só porque nós somos cristãos, nós queremos... Estado laico, graças a Deus, é muito bom, né? É muito bom, o Estado é laico, graças a Deus. Não, vocês têm que ter liberdade pra... não, assim, fé, né? Claro, né, a Eduz, ela cuida do conteúdo que está sendo, sim, né, tem aprovação ali, né? Mas ela não fica sendo sommelier do nosso conteúdo. O nosso sistema de moderação, ele acontece muito para a questão de fraude mesmo, para minimizar fraude, plágio, essas coisas. Esse é o nosso cuidado, mas eu poderia dizer, olha, bem feito, foram lá e se aventaram. Mas um dos valores deles é a liberdade, mas olha o sorrisinho, né, gente? Vocês viram o sorrisinho que eu dei ele contando a história? Faria o mesmo. Assim, ó, a gente chegou a um ponto que a gente abandonou as planilhas do outro player. Eu ia falar parceiro, que absurdo. Não, eu chamo, sabe o quê? Eu chamo de uma SaaS. Porque geralmente as SaaS, elas não têm coração. Não tem coração. Soft as a service, eles não têm coração. Então, assim, ó, é muito mais do que só uma ferramenta. Sim. Cara, existe um ecossistema. Um ecossistema tá na tietagem da Eduz, eu vou fazer. A Eduz é como se fosse a Apple, em algum nível. Que sentido? Rapaz. Não é a primeira a fazer, mas quando faz, ela entende o que a gente precisa, entendeu? Então eu acho isso relevante. E o legal da Eduz é assim, que se você tá entrando agora, você consegue ser o expert, a urgência, você consegue crescer aqui dentro, né? Então, e vai mudando de gerente e de visão sobre você. Então, agora falando de Eduz, um programa que eu acho que é um padrão no mercado, mas vale a pena falar, vocês têm essa premiação a partir dos belts, né? Da ideia de faixas, etc. E assim, eu poderia afirmar aqui que ser Black Belt não é tão difícil. Não. Você lançar um produto e chegar a 7 dígitos não é tão difícil. A questão é o nosso histórico com a Eduz, por exemplo. A gente se permanecer Black Belt por um bom tempo. Sim. Isso faz toda a diferença no mercado. E isso tem a ver com o modelo de negócio, com a saúde do negócio, tem a ver com a ética da empresa. Então, assim, quantos players a gente viu que fizeram Black Belt, usam a plaquinha até hoje no fundo deles, mas tu vê que eles não se manteram Black Belt. E o programa de vocês, ele é muito bom por isso, porque ele lembra que nós estamos fazendo algo saudável. Ele lembra que a gente está fazendo algo com saúde da empresa, que isso gera crescimento, isso gera um ecossistema muito maravilhoso, né? Então, parabéns, é muito bom mesmo, muito legal. Obrigada, eu tô muito feliz de ouvir isso, porque eu tenho um carinho muito grande pela Eduz mesmo, não só como profissional, mas
como Gabriela mesmo. Eu entrei na Eduz, eu era jovem, tô há uns Eu lembro, 6... quase. Eu tô há uns 6 anos aqui e eu cresci muito como pessoa mesmo. Sim. Eu aprendi muito na Eduz e poder partilhar da experiência do crescimento dos negócios. O programa Elite, cara, tem todo o meu coração, mas eu não sei porque a faixinha verde é a minha favorita, então a primeira placa que tem a red, a orange e a verde é a minha favorita. Sim. A galera fica aficionada no black, mas eu gosto muito da primeira placa, porque eu acho que ela marca aquilo, Claro. né? Mas igual você falou, Jeff, na pandemia a gente ainda teve a possibilidade de ter muito black da sorte. O mercado, ele tava muito aquecido. Black da E aí teve gente que não seguiu, o negócio não teve tração, ou mudaram as suas estratégias e não conseguiram evoluir. Por isso que a gente fica muito feliz quando isso sobe, quando vai para um Golden, quando pega Katana, ou quando pega um quadro do Dragão, ou um Sensei. Pra gente é sinal de que, cara, é resultado de trabalho de toda a equipe, e a Eduz tem um pedacinho de participação na transformação da vida de todo mundo que tá acessando esses cursos. E pra você que tá acompanhando a gente, eu vou dar muitos spoilers. Se eu não vier no próximo episódio, vocês já sabem. Tem uma jornada que a Eduz está construindo, e aí eu vou pedir pra vocês acompanharem as nossas redes sociais, que vai muito além do faturamento. Acompanhe, salva isso aí e guarda, acompanha a gente nas redes sociais, vocês vão ver o que tá vindo por aí. Mas é basicamente isso. Gente, eu tinha muita coisa pra falar. Mas surgiu a ideia de falar de como conseguir o expert. Você literalmente dá informações, ideias e... Cara, vocês vão ter que voltar outras vezes. Muita. É porque a gente ficou muito na parte religiosa ali, né? Aliás, hoje a gente está num lançamento, uma CPL acontecendo, uma semana de evento, semana teológica, e é um evento com mais de 70 mil leads, né? Então, um evento grande, com uma audiência ao vivo de... Acho que o primeiro dia foi quantos ao vivo? 15 mil pessoas ao vivo. Caramba. Então, olha, é um tema específico. É a semana da teologia. É muito nichado, né? Com mais de 70 mil pessoas cadastradas, alcançando muitas pessoas, com 15 mil pessoas ao vivo. E justamente por isso que a gente tem que ir embora rápido, porque a gente tem que voltar pra live que vai acontecer hoje. Mas é gratificante ver, né? De fato, um evento, um lançamento com mais de 7 dígitos, múltiplos 7 dígitos, e um negócio, assim, ó, isso é um diferencial, assim. Sabe aquela coisa de tu ter orgulho do produto que tu tá lançando, sabe? Tipo assim, essa é outra dica, né? É um filho, sabe? A gente pega aquele produto e fala assim, nossa, que orgulho de ter criado esse produto. Que orgulho de saber que tem pessoas do Brasil inteiro, do mundo todo, consumindo esse produto. Então, pra gente isso é gratificante. E aí, melhor ainda, a campanha do evento, a campanha de lançamento, a parte visual, a parte estratégica, a gente tem orgulho de fazer. Cara, a gente veio do meio da produção, a gente veio do meio de direção de vídeo, de etc. Então, tu ter orgulho de estar fazendo aquilo é algo que faz com que o NPS aumente. Porque tu não tá lançando o produto com o foco no resultado financeiro, tu tá lançando o produto porque tu quer que o teu cliente assista aquele conteúdo e se emocione. Que ele realmente tenha resultados e consiga aplicar isso na vida dele, né? Então é genial. Cara, que incrível. Vocês sentiram, né? Então, se você tá pensando aí, ai, nossa, aquele produto que eu queria muito lançar, cara, vai, se joga. Ai, mas eu não posso. Procura uma agência. Ah, eu sou agência, você faz... Cara, se juntem, sejam parceiros. Aqui na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o site da Eduz, as redes sociais, pra vocês não deixarem morrer aqui. Sei lá, o que reverberou em você durante esse episódio, que não pare aqui, que não morra aqui. A gente trouxe muito isso, de que, cara, no começo, pensando em vir para São Paulo, a reforma chegou nesse tamanho, e porque vocês se arriscaram. E, de alguma forma, Deus trouxe vocês até aqui. Eu gostaria muito de agradecer, sou muito feliz. Agradecer em nome da Eduz também, por vocês serem parceiros nossos e validarem os nossos esforços em relação ao cuidado que a gente deseja ter com as nossas agências também. A gente falava muito antes, o profissional de bastidor, o profissional que tá por trás, mas pra gente... A riqueza do conhecimento técnico dos estrategistas não podia ficar para trás, não podia passar em branco. Por isso a gente criou um programa e tem uma vertical inteirinha com muitos profissionais olhando especificamente para esse perfil de cliente da Eduz, que está cuidando de outros negócios também. Então a gente está aqui para ser esse apoio. Eu amei o nosso papo. Gostaria de dizer que a gente vai ter que repetir, porque foi incrível. Muito obrigada pela parceria de sempre. Muito obrigada, John. Muito obrigada, Jeff, por estarem aqui. Foi um prazer.
Sucesso. Prazer é nosso. Obrigado Prazer é nosso. Foi por muito bom mesmo. convidar, foi muito bom. A gente não é acostumado a podcast, então a gente embola tudo. Assim. Talvez no próximo seja um pouquinho melhor. E no próximo pode falar bastante sobre o modelo de negócio. Acho que a gente tem muito a colaborar, porque, como eu falei, a gente está num... Hoje eu entendo que a reforma está no 4.0 das agências, né? E a gente pode colaborar muito. Então, quem quiser seguir eu e o Jefferson, estamos criando conteúdo sobre isso. E principalmente fazendo todas essas coisas para glorificar a Deus. Então, se esse é uma coisa que chama atenção, a gente está tentando isso, né? Com a própria misericórdia dele. Ai, que ótimo. Gente, eu amei. Foi um prazer ter vocês em mais esse episódio. Curtam o canal, compartilhem esse vídeo e a gente se vê por aí.